a ação contra a empresa. E a empresa tem um direito de regresso contra o cobrador. Mas a legitimidade passiva para aí. Você não pode mover, por exemplo, a ação contra a empresa de seguro do ônibus. Porque não foi ela que, com a sua ação ou omissão, causou dano a você. Então preste atenção que eu tenho limite ativo e passivo para mover essa ação. Bom, então, o que vocês acham que está correto aqui? Eu tenho duas teorias, que ele acabou de acordar, ele deu uma cochiladinha boa ali, aquele rapaz de azul ali, tá vendo? Atrás dele ali, perto, cadê o Danilo? Não veio hoje, Danilo. Ficou chateado que eu falei Danilo. Aquele ali não estava dormindo? Acorda o rapaz, né? Ele trabalha de noite, ele é vigia noturno, dá de uma escola lá perto de casa, e por isso ele está com sono. Bom, o Danilo... Opa, não foi o Danilo. O Danilo nem veio hoje. O exame das condições da ação. Qual das duas teorias você acha que tem razão? Temos duas teorias aqui. A teoria da exposição, que diz, ou comprovação, que diz que a parte deve comprovar as condições da ação. Ou seja, a parte é obrigada a juntar, né, todas as provas em direito admitidas para provar a veracidade das suas alegações. E temos uma teoria, que é a teoria da asserção. As condições da ação são verificadas apenas com as afirmativas ou assertivas das partes. Imagina a seguinte situação. Tu prepara uma petição, dá entrada lá, o juiz olha, mas vem cá, cadê as provas disso aqui? Não, doutor, pela teoria da asserção, eu li lá, o professor Franklin ensinou que basta que sejam verificadas as afirmações que eu coloquei aí. Claro que não é a teoria da asserção que está correta. A teoria correta é a teoria da exposição-comprovação. Você é obrigado a provar o direito que você pretende pleitear. Portanto, na petição inicial existe uma exigência de juntada de provas necessárias à veracidade das suas alegações. Tá bom? Mais uma teoria explicadinha para você tomar parte. Outra questão que a gente está apenas revisando, a teoria geral do processo. Vocês aprenderam isso, não aprenderam? Muito bem. Dona Elícia, a senhora aprendeu? Ela está escondida lá. A senhora aprendeu? Muito bem. Legitimidade ad processo. Pressuposto processual que se relaciona com a capacidade para estar em juízo. Quem é que tem a capacidade para estar em juízo, gente? Quem é? O advogado, né? As partes representadas pelo advogado. E quais são as causas em que o advogado não é necessário? Em que situações eu posso entrar com ação? Não. Habeas corpus é uma. Causas do juizado especial estadual, cujo valor não seja superior a 20 salários mínimos. Causas eleitoral, é preciso advogado? Sim. Só naqueles requerimentos administrativos, né? Tu vais impugnar o domicílio do eleitor, aí tudo bem. Mas processo judicial eleitoral precisa do advogado. Não, ação civil pública precisa do advogado. Então vamos lá. Habeas corpus não precisa de advogado. Na Justiça do Trabalho não precisa do advogado. Até a data de hoje, que eles estão tentando mudar. O que mais? Juizado especial estadual até 20 salários mínimos. Juizado especial federal até a sentença de primeiro grau. Nos recursos precisa de advogado, tá? Então, legitimácio ad processo. Pois não, diga, macho.
Oi? No processo administrativo, você advogado? Mas que processo administrativo? Linhas gerais, a pessoa que é processada administrativamente, seja um promotor que praticou uma falta disciplinar, seja um juiz, ele pode se defender pessoalmente. Mas convém que ele se faça representar por um advogado. Aliás, em todas essas causas que não há necessidade de advogado, eu defendo que é necessário advogado. Sabe por quê? Porque, gente, imagina, tu estás sofrendo um processo administrativo, tu já estás com a espada de Damocles na tua cabeça. Tu não vais ter tranquilidade para peticionar, para na hora do interrogatório saber as perguntas que tu vais fazer. Eu acho que seria realmente interessante que tu te fizesse representar por um advogado. Agora, a tua pergunta foi, eu posso, num processo administrativo, atuar sem a presença do advogado? Sim, posso. Não devo, mas posso. Bom, classificação das ações. Eu gostaria de novamente fazer aquela divisão aqui. Da última vez que eu passei por aqui, eu acabei derrubando o copo. Não tem problema, nosso assistente de palco depois tira. Então vamos lá. As ações, né? Nós falamos que a ação ela se divide em ação de conhecimento cognitiva, executória e cautelar, não foi isso? E dissemos que a cognitiva se divide em declaratória, constitutiva e sancionatória, ou, como é que chama no processo civil? Em condenatória. Muito bem. Não, no processo penal também é condenatória, mas enfim, nomes que dizem respeito à mesma coisa. Bom, o que seria, gente, uma ação de cognição? Um resumo bem simples seria uma ação para o acertamento do direito. É uma ação que, como o próprio nome diz, exige o conhecimento, a cognição, a análise daquele direito para se chegar a uma sentença de procedência ou improcedência daquela ação. E esse conhecimento, ele é declaratório, quando ele declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Ele é constitutivo, quando ele visa criar, modificar, extinguir direito. E ele é condenatório quando ele condena uma pessoa, por exemplo, a uma multa contratual, a uma perdas e danos, etc. E nós acrescentamos aqui agora a ação mandamental. O que é uma ação mandamental? Vamos lá. Vamos lá. Dona Poli, o que é uma ação mandamental? Dona Poli, Dona Camila, ninguém sabe. Os meninos, João, você salva a pátria aí. Cadê o João? Tá escondido. Tá escondido ali. Ele nem olha para mim, tá vendo? Isso aqui é uma consideração pelo professor querido. Gente, o que é uma ação mandamental? Dona Vitória 2, senhora que está me olhando. Vitória 1. Não sabem. O senhor sabe? Não sabe. Arthur, não é possível. Ninguém vai salvar essa turma? Gente, vamos lá. Mandamental vem de quê? Mandar, mandamento. Se eu dissesse o seguinte, existem direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, e quais são aquelas ações que, quando você ajuiza, é como se fosse um mandamento do Estado para que aquele direito fosse cumprido. Imagine um direito líquido e certo que é descumprido e que você então vai entrar com aquela ação mandamental para fazer o cumprimento daquele direito. Pronto, já dei a pista.
Ainda não pegaram? Não? Oi? Uma ação? Quem foi que falou? Gente, as ações mandamentais, como mandado de segurança, como mandado de injunção, como o habeas data, elas se chamam mandamentais, porque, na verdade, o mandado de segurança, ele é uma ação que visa defender o direito líquido e certo da pessoa. Então, se você tirou em primeiro lugar no concurso, um concurso público, e chamam o segundo lugar, você vai entrar com mandado de segurança, porque você tem o direito de ser chamado por primeiro, por exemplo. Se você tem uma informação numa repartição pública e essa repartição pública não quer te fornecer essa informação, você vai entrar com uma habeas data para que essa informação lhe seja fornecida. Se você não tem uma norma regulamentadora, por exemplo, que discipline a questão da greve no serviço público, você pode mandar entrar com um mandado de injunção, que é uma ação mandamental, para que aquela norma seja colocada em vigor. Então, são ações mandamentais, tá? Beleza. Ação de execução. A ação de execução, como nós já vimos, ela visa a satisfação do devedor. E quais são as duas formas de ação de execução? Nós já vimos na aula passada. Eu tenho uma forma em que ela é baseada num título executivo extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um conhecimento de depósito warrant, uma letra de câmbio, e você lança a mão daquele título e executa. Ou ela é uma continuação do processo de conhecimento, seja declaratório, constitutivo ou sancionatório. Você entrou com uma ação ordinária de perdas e danos, provando que você sofreu prejuízo por conta de, por exemplo, uma fábrica que despejou produtos químicos e isso veio a matar, vamos supor, a tua criação de búfalo lá no Marajó. Você entra com a ação que é, num primeiro momento, uma ação de conhecimento. Olha, tá, você tem búfalo lá, eles riram aqui, vocês dois têm búfalo, né? Ela tem lá em Punta de la Roca, né? Punta de la Roca. Tem uma fazendinha lá na praia da... Como é o nome da praia? Bonita aquela praia lá, Ponta de Pedras, como é o nome? Quem sabe o nome da praia lá? Bora, me ajuda? Mangabeira, né? Não é Mangabeira? A senhora não conhece, não conhece. Ela é de Breves, é Soure. Tá, tudo bem. Ela vai pra Praia do Pesqueiro, tá certo. Muito bem, mas então ela conseguiu, né, uma indenização porque mataram os búfalos dela lá na Praia do Pesqueiro. E da feita que tiver aquela sentença favorável, ela pode pleitear, claro, através daquela sentença, ela vai executar aquela sentença. Ela vai executar quando aquela sentença transitar em julgado. E nós vimos na aula passada também o que é acautelar. Cautelar visa o acautelamento do processo. E nós falamos aqui no início da aula, né? Você está se divorciando lá. Essa moça risonha, ela nunca vai se divorciar de ninguém. Mas ela está se divorciando, por exemplo, do marido, né? O marido é que vai perder, porque é um bom partido. Mas vai se divorciar do marido e o cara está encrencando com os bens, né? Dilapidando os bens, mandando para amante, por exemplo. Então, tudo no nome da amante. Ela entra com uma ação de sequestro para impedir que ele dê para amante. Você, por exemplo, essa moça, uma moça calma, ela só fica nervosa quando ela vem para cá, para frente. Ela entra com uma ação contra, deixa eu ver, não posso nem, isso é só um exemplo, viu, João? Ela entra contra ti, tu tem cara de quem não paga direito as coisas. Ela entra contra ti e, de repente, tu não quer pagar, já começa a colocar o nome dos teus bens, no nome do teu pai, da tua mãe, da tua namorada, e ela vai, então,
entrar com uma ação de arresto para arrestar os bens lá dele, para poder receber o teu dinheiro, tu emprestaste para ele, né? Tem que receber. Então essas ações, tanto o sequestro, quanto o arresto, quanto a busca e apreensão, você tira um financiamento de um carro, né? O carro, você recebe o carro e fica pagando, é o que nós chamamos de alienação fiduciária. Você não paga o carro, o banco vai lá e entra com a busca e apreensão no carro. Você não pagou. Essas ações são acautelatórias. Significa dizer que ela vai segurar, acautelar aquele bem para o sucesso da tua execução, para o sucesso do divórcio dela, para o sucesso de uma busca e apreensão e eventualmente uma ação de ressarcimento. O cara não pagou o carro, tem que tomar o carro dele. Então veja que essas ações são acautelatórias e por isso nós vimos na aula passada que elas não são satisfativas, lembram? São satisfativas a ação de execução, né, e a ação de conhecimento, a cognitiva. A acautelatória não é satisfativa. Bom, elemento subjetivo. Aí o aluno é o dolo. Não é processo penal nem penal, é processo civil. São as partes, né? Quem pede ou em face de quem é pedido uma providência jurisdicional. O autor, o requerente ou o réu requerido. Então são as partes, né? Elementos subjetivos são as partes. Agora, eu poderia dividir, aqui é uma grande dificuldade, né? Para vocês decorarem isso aqui. O pedido, temos os elementos. Pedido, que é o petitum. Imediato, que é a condenação, a declaração da ação. Imediato, bem jurídico almejado. Muito bem. Agora eu quero que vocês me auxiliem. Eu quero que vocês me falem um pedido e me dê um exemplo de pedido imediato ou mediato. Imediato poderia ser mandado de segurança? Não, vou dar um exemplo, tá bom? Numa ação de despejo por falta de pagamento. O pedido é o despejo, não é? Não é isso? Então, um pedido imediato é a condenação à declaração da ação. Então, num pedido imediato, qual é esse pedido imediato? Que a pessoa seja despejada. Ponto. Qual é o pedido imediato? O bem jurídico almejado. O que tu queres de volta para ti? Não é a casa que tu alugaste, o cara não pagou e tu quer ela de volta? Então, o pedido imediato, despejo, o pedido imediato à casa. Qual seria na reintegração de posse? Agora ficou mais fácil, já deu exemplo, o primeiro exemplo. Bora. Imediato seria a posse, né? Posse de volta da... Oi? O imediato seria a pedir de volta a fazenda, é isso? Isso, uma reintegração de posse, e o pedido imediato seria a própria fazenda. Muito bem. Outro exemplo, vocês agora me dão aí um exemplo. Eucias, você que chegou muito cedo para a próxima aula, já não vou nem te perguntar, que tu está mais por fora do que bunda de índio do verão. Vamos lá. Pedido imediato. Vamos lá. Vamos lá, pessoal aí Ação de alimentos. Ação de alimentos, vamos lá, ação de alimentos. Pedido. O pedido, no caso imediato, seria requerer do pai um auxílio, Uhum. no caso a pensão alimentícia, e o imediato seria... Os alimentos em si. Os alimentos em si, né? No caso, ter o pai pagando lá, Muito bem, o pai pagando os alimentos. Pronto. Só falo o Arthur aqui, o pessoal vai pensar aqui na filmagem que só tem uma pessoa aqui na sala. A gente vai... Bora lá, gente! Boi cap! Vamos lá. Mais um exemplo aí, só mais um. Já entenderam? Posso perguntar tudo na prova, então, violentamente? Não? Oi? Mais um?
Não? Passamos. Causa de pedir. Causa petente. Eu tenho a causa remota, que é o fato jurídico, a causa próxima, que são as consequências jurídicas do fato. E não se confunde com a norma jurídica. Vamos lá. Na ação de despejo por falta de pagamento, qual seria a causa remota? Muito bem, o fato do locatário não ter pagado o aluguel. Qual é a causa próxima? A próxima você acabou de falar o despejo lá do cara ser imóvel. Não, peraí, as consequências jurídicas do fato, né? Ele ficou inadimplente por não ter pago os aluguéis. Não se confunde com a norma jurídica que diz que ele não pagando os aluguéis, ele tem que se retirar do imóvel. Reintegração de posse. Qual seria a causa remota? O fato jurídico, a invasão, não é? Qual seria as consequências jurídicas do fato? Normalmente, quando uma pessoa tem a sua terra invadida, o invasor destrói a plantação, mata a criação de gado, destrói a casa, destrói o pasto e, consequentemente, ele tem o dever de indenizar. Não se confunde com a norma que diz que se a propriedade for esbulhada, reintegração de posse. Se ela for turbada, manutenção de posse. E se ela for ameaçada, interdito proibitório. Lembram que tem uma diferença, você não pode confundir com a norma, tá? Bom, vamos agora para processo. Processo. O que é o processo? Gente, eu tirei esse conceito do livro, mas vou dar um conceitinho mais fácil para vocês. Conceito do livro é o método pelo qual se opera a jurisdição, é o instrumento da jurisdição. Mas o que seria, professor Franklin, o processo? Vamos lá. O processo, gente, seria o conjunto de atos destinados a formar o convencimento do juiz sobre aquela determinada causa. Conjunto de atos destinados a formar o convencimento do juiz sobre aquela determinada causa. Ora, você vai praticar uma série de atos, você vai fazer a petição, você vai juntar o comprovante que você é parte legítima, você vai juntar o comprovante que aquela pessoa é parte sujeito passivo, né? Você vai juntar, no caso da reintegração, o comprovante que tu és o posseiro. Se for o contrato de aluguel, o despejo por falta de pagamento, você vai juntar o contrato de aluguel. Então você vai praticar uma série de atos destinados a formar o convencimento do juiz. Processo é isso, uma série de atos destinados a formar o convencimento do juiz. E o procedimento? Bom, constitui o modus faciendi, a exteriorização, o instrumento do processo. Eu diria, numa linguagem mais simples, que o procedimento é a forma pela qual os atos processuais são praticados. É a forma pela qual os atos processuais são praticados. Procedimento é a maneira pela qual os atos processuais são praticados. Tá, professor, mas o senhor podia mostrar aqui no quadro como é que é essa história aí? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar que nós temos o processo, né? Nós temos o procedimento. Eu tenho tanto o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, né? Então, todos eles são processos. Só que vocês vão perceber que eles têm maneiras diferentes de serem realizados. Então, o procedimento deles é diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu colocasse, por exemplo, um processo ordinário aqui,
eu teria no processo ordinário, sinteticamente, eu teria a ação, eu teria a citação para que num prazo de 15 dias a pessoa apresentasse a contestação, eu teria então aqui a produção, a definição das provas que serão produzidas, onde eu teria o depoimento do autor, eu teria a oitiva das testemunhas, eu teria aqui os memoriais escritos do autor e do réu, e eu teria aqui a sentença. A forma pela qual o processo ordinário sinteticamente é praticado é dessa forma. Todavia, se fosse um processo sumaríssimo, se fosse um rito sumaríssimo, eu teria ação, eu teria a citação. A partir daqui, gente, toda a produção de prova, a apresentação da defesa em audiência, o depoimento do autor, oitiva de testemunhas, tá? Aqui, enquanto eu tenho os memoriais escritos, aqui os memoriais são orais, então eu teria o depoimento, a oitiva de testemunhas, né? Eu teria os memoriais orais, 20 minutos para o requerente, 20 minutos para o requerido, prorrogável por 10 minutos, mais 10 minutos, e finalmente eu teria a sentença, proferida numa própria audiência que se chama audiência concentrada. Ora, gente, quando eu falo audiência concentrada, o nome é esse mesmo, com o objetivo de dizer que concentrar, uma concentração dos atos processuais nesse procedimento. Da razão pela qual vocês podem verificar que são processos distintos com procedimento distinto. A forma pela qual o ato processual é praticado aqui é diferente de como é praticado lá. Lá é mais amplo, aqui é mais concentrado. E os valores da causa também ordinários são no valor de 60 salários mínimos, até 40 salários mínimos é sumário, e abaixo de 40 salários mínimos é sumaríssimo, que recorre a pequenas causas, não é? Mas não vamos antecipar, porque essa é a aula de procedimento ordinário, de procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Aliás, a aula de juizados especiais, ela está preparada. Você vai ver. Dona Portelinha, você vai ver que aula. Geralmente, as alunas, quando assistem, elas choram de emoção, de tão bonita que está a aula. Começa pelo slide, um slide preto, assim, meio cinza e tal, aquela cor da morte. O cara já olha, já fica com medo. Espécies de processo. Nós já vimos, né? Vimos ainda há pouco. Processo de cognição, que acerta o direito. Processo de execução, que satisfaz e realiza o direito representado ou por um título judicial, que é a sentença, ou por um título extrajudicial, pode ser uma letra de câmbio, um cheque, etc. E o cautelar, que acautela o processo garantindo a eficácia, quer seja do processo de conhecimento, como um divórcio consensual, quer seja numa execução que é um processo de execução. Natureza jurídica do processo. Bom, existe aí uma relação jurídica autônoma de direito público. É uma relação jurídica, porque nós já vimos que é autor, manda a ação para o juiz, que manda citar o réu. É autônomo porque ele não precisa, segundo o nosso entendimento, do direito substancial, ele não se vincula a uma sentença favorável, e é de direito público porque é o Estado. Nós concedemos para o Estado esse poder de solucionar os litígios e, consequentemente, ele tem esse direito de solucionar o litígio.
Pressupostos processuais. Agora vamos lá. Pressupostos processuais. Eu tenho os subjetivos, que se relacionam aos sujeitos, autor, réu e todos os intervenientes no processo, né? O juiz, né? O escrivão, o perito, etc. E tenho os requisitos objetivos, que relacionam-se com a forma processual